This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero to call home. Sejam bem-vindos a mais um Cappuccino Sem Filtros. Eu hoje disse-vos que um convidado especial tenho, Bruno Gonçalves, a pessoa que está sempre por trás das nossas câmaras, não só por trás das câmaras, como também por trás de todos os trabalhos que são feitos, realizados em vídeo. A edição é toda feita pelo Bruno. Bruno, como é que estás hoje? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Estás bem? Hoje deste lado. É verdade, normalmente estou sempre do outro lado, agora não devias passar para este lado. Bruno, que idade é que tens? Fala um bocadinho de ti, que idade é que tens, onde é que vives? Tenho 35 anos, moro aqui ao lado, né? Mesmo pertinho. Sim. Na Richoa. É rápido vir aqui ter, pronto. Moras aqui 10 minutos. 10 minutos, sem trânsito. É espetacular. Qualidade de Isso é muito bom, assim. Qualidade de vida. Comecei por tirar engenharia informática. Normalmente gostava, na altura, gostava de computadores e também havia uma maneira de ser mais criativo. Só que eu acabei por desistir porque era mais programação e que estava mais virado para coisas mais criatividade. Sim. E depois passei para animação digital, virado para 3D e assim, não tanto cinema porque queria uma coisa diferente. Mas não desenvolveste muito nessa área também? Na altura fiz umas curtas 3D, trabalhei no 3D, foi tudo muito à volta disso. Estava com a expectativa de sair do curso e a indústria estar a começar a descer, que não aconteceu. E depois acabei por me virar um bocado mais para a parte de câmara, mais sem ser 3D, assim. Produção. Conta-me lá um bocado essa tua fase. Acabaste a faculdade, quando percebes que o mercado realmente não era aquilo que tu imaginavas, Sim. quais foram os teus primeiros passos? Agora o que é que eu vou fazer? Não é? Tenho curso, tenho know-how, tenho experiência, mas não é? Sim, acho que foi um período de adaptação. Estava muito virado para... Ficaste desiludido também ao mesmo tempo? Sim, estava a esperar um bocadinho mais. Ou estava com expectativas nesse sentido. Mas depois tive que adaptar, tive que começar a aprender coisas mais direcionadas para vídeo. E pronto, teve de ser um bocado de auto-aprendizagem. Exatamente, autodidata. Sim. Não gostas do cappuccino que a gente comprou? Estava centrado na conversa. Estou a brincar. Depois sei que estiveste na parte comercial também. Sim, na parte comercial da empresa. Na altura, quando estava a tirar o curso, tive como vendedor na Horta. Estava a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Okay. Acabou por me dar um bocado mais de estaleca estar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que comecei a perceber que funciona mais quando estou mais sob pressão. Depois, como também era difícil arranjar emprego na área do 3D, acabei por ir para a parte comercial e trabalhar nessa área durante algum tempo. Tiveste uma marca a trabalhar responsável por uma marca que era... Sim, enquanto era comercial também, o meu irmão começou a fazer vídeos de treinos. Okay. Ele é PT Miguel Brito. Começamos a fazer vídeos, nós Teve no Dubai, que teve no Dubai agora há pouco tempo. Exatamente. E a Prozis gostou do que nós estávamos a fazer e pedimos para fazer vídeos para eles. E começámos a fazer mais uns vídeos. Foram reconhecidos, então. Sim, sempre. Tu na edição, tu na parte Exatamente. de fitness. Como é que tu chegas à exigência? Como é que tu vês para o imobiliário? Como é que tu vês a tua rua todos os dias? O Gonçalo Risse, que estamos sempre a falar aqui nas entrevistas, é amigo do meu irmão e pronto, também já o conheci na altura e acho que estavas à procura de alguém para fazer vídeos. Exato. E o Gonçalo foi tipo aqui a ponte entre nós dois. Conheço um gajo que faz os vídeos e não sei o quê. Pronto. E foi assim que vim parar através do Gonçalo. Quando tu te sentaste comigo pela primeira vez, tivemos aquela conversa, que não foi uma entrevista, mas foi uma conversa entre duas pessoas que tinham uma coisa em comum, era a paixão pelos vídeos. Quando eu te disse que queria fazer vlogs e passar um bocado o que é que nós fazemos aqui no nosso escritório, no dia a dia, o bom e o mau, o que é que tu pensaste nessa altura? Este tipo está mal da cabeça, está... Não, por acaso pensei ao contrário. Pensei, ele tem montes de ideias
e acho que montes de ideias é ter conteúdos para desenvolver e trabalhar, e achei que era uma boa oportunidade para desenvolver sim, as tuas ideias, aprender também pelas nossas ideias. Exatamente. É engraçado que ainda há dias estávamos a desenvolver aí uma situação, que é a terceira temporada, vamos ter a terceira temporada da nossa série de vlogs, e estávamos aqui a pensar numa situação que iríamos fazer. Eu lembrei-me de uma ideia, e tu logo a seguir tens uma ideia, Complementei com... e juntamos as nossas ideias e vai ficar uma coisa muito Sim, sim. sim. Ainda não o fizemos, mas está vai a sair. trabalhar, sim. Não, e depois é engraçado, depois com o tempo que nós estamos já a trabalhar juntos, tu tens uma boa sensibilidade para aquilo que é bom e que resulta, aliado um bocadinho também à minha tentativa de dar um bocado de storytelling, então as coisas juntam-se ali e acho que saem vídeos giros e engraçados. Ser sincero comigo, o que é que menos gostas neste trabalho? O que é que menos gosto? Acho que é mais quando vens pedir, fazes isto assim e olha, uma coisa de giro e depois parece que aquilo é muito difícil, mas já aconteceu várias vezes. Sim. E depois tu é uma coisa. Depois daquele choque inicial. Exato. Tu fazes uma coisa também que é. Eu tenho uma ideia mirabolante, não é? E tu olhas para aquilo e dizes: "Uou, espera aí, como é que isto se vai fazer?" E passado quarto de hora, 20 minutos já tens a solução para aquilo. E estudas. E tens feito alguns trabalhos aqui que nunca tinhas feito antes. Não, Porquê? Porque foste obrigado, não é? Quase que desenvolver aquilo para fazer. Engraçado. E fica engraçado que esta coisa do mais chato se torna-se depois recompensador no fim. Eu consegui fazer isso. Estás a ficar e são com background e portfólio, com portfólio muito engraçado. São desafios que tu lanças, não é? No princípio é um bocado chocante, mas depois, claro, à minha maneira de chegar. temos conseguido fazer aqui um trabalho que acho que temos tido um bom feedback, e eu noto isso quando falo, e tu também falas com algumas pessoas, e nos vêm dizer: "Pá, vocês realmente fazem aqui um trabalho um pouco diferente, passam a realidade, o bom e o mau, várias coisas que as pessoas nos dizem que me deixa contente de uma ideia que neste momento já não é uma ideia, é uma situação realizada." E é engraçado porque o feedback que temos tido, eu noto que em Portugal, e sim que as pessoas não viram isto ainda em Portugal. Podem ver outros conteúdos a nível de YouTubes e redes sociais, de imobiliárias que façam coisas parecidas fora do país, mas cá ainda temos muito pouca concorrência a este nível. E o que nos tem trazido várias pessoas para trabalhar connosco, porque conhecem o que realmente fazemos e das duas ou se identificam com estes malucos que estão aqui a trabalhar, ou dizem: "Não quero trabalhar com estes malucos." E ultimamente temos tido o feedback mais positivo que no último mês então tivemos 2 pessoas que tiveram quiser vir trabalhar connosco devido aos vlogs e temos desenvolvido. E tu próprio contaste que, por exemplo, em inaugurações e na convenção do ano passado, que as pessoas já vêm falar contigo, e o David Batalha e outros consultores que aparecem mais, pessoas que falam com eles e eles pronto, não conhecem as pessoas, mas exato, as pessoas já os conhecem. É engraçado. Bruno, se tivesses que fazer uma coisa nova relativamente ao que nós desenvolvemos, o que é que fazias? Vale tudo, Bruno. Podes falar de uma ideia completamente. Que são essas ideias que acho que são mais interessantes. Para ser honesto, não tenho, porque de vez em quando penso, para tentar ver se arranjamos também aqui conteúdo original e novo, mas até agora não tenho assim nada. Vou pensando, tentando arranjar umas coisas aqui e ali, mas como normalmente tu estás mais atualizado sobre o que se faz no imobiliário, noutras. Sim, consumo um bocado essa sim, mais consumidor disso, acabas sempre por ser tu. Eu consumo mais o lado fotográfico e de vídeo, portanto depois complementamos com... Estás a tocar agora um assunto que vamos desenvolver. A parte de fotografia. Exatamente, sim. A parte de fotografia vamos começar agora a investir a nossa próxima... o nosso próximo investimento. Sim. Exatamente. Que é a parte de fotografia, distinguimos completamente. Agora temos dado mais vídeo e fotografia e ficar um bocado atrás, mas vamos fazer isso agora. Já tiraste férias, não é? Eu falo sempre das férias, nos campos sem filtros. Eu também vou, estou quase. E tu gostas de viajar? Adoro viajar. Qual foi o destino de ser
dizes assim, pá, isto foi o melhor destino que eu já tive? Já fui a Dubai. Foi? Sim. Ainda não saí muito, na pela Europa, já fui até ao Brasil. Tu achas mais cidades então? Tem sido países? cidades, sim, mas também gostava de arriscar para aqueles lados da Ásia, Filipinas, sítios mais. Genuínos? Sim, mais com contacto com a natureza e não A tão. cultura sim. seja completamente diferente da nossa? Sim. É isso Portanto, também. faça um contraste muito grande. Normalmente a pessoa vai. Não é se calhar. A Ásia tem ali uma data de países espetaculares para explorar. Tailândias, Malásias, Laos, Camboja, Filipinas, tens ali. Muito mais. E com o contacto com a natureza. São 19 horas para lá, 18 horas para lá. É um bocado. E próxima viagem, já tens? Não, para já tenho. Isto parece um bocado estranho, mas nunca fui a Londres, gostava de ir lá. É um bocado obrigatório, ainda não houve oportunidade. Estados Unidos também, mas pronto. Estados Unidos. Planos não faltam para andar a viajar bem. Sim. Londres, Estados Unidos e se calhar daqui um parzinho de anos, se calhar para a Ásia. Dentro do imobiliário, isto foi um trabalho, voltando aqui um bocado falando ao trabalho, isto é um trabalho que não estavas habituado a fazer, filmar imóveis, filmar conteúdo relativamente ao imobiliário. O que é que tu achas, ou qual é a tua opinião, se este tipo de conteúdo é mais difícil de fazer do que outra indústria? O que é que tu comparas, como é que comparas a dificuldade no ramo imobiliário relativamente a outros ramos que tu possas, na tua área, de trabalhar? Eu aqui tento muito misturar storytelling com os nossos blogs. Acho que é o formato mais difícil que nós fazemos. Mas também lá está. Desafios servem mesmo para isso. Acho que a questão é essa. Acho que quando a pessoa faz curtas ou filmes, as pessoas escrevem uma história. Aqui nós estamos a tentar apanhar as histórias do dia-a-dia dos consultores E fazer com que elas façam sentido. mostrá-los. Porque é tanta coisa, não é? Sim, e às vezes pode ser um bocado disperso, mas tudo isto faz sentido. O desafio é tentar mostrar ou construir uma história para as pessoas lá em casa se entreterem e verem aquilo. Acho que é isso. Ok. É diferente. Tens objetivos para ti próprios? Sim. Queres partilhá-los? Bem, este ano já foi o carro. Para ver se para o ano mudo de casa e pelo caminho ir viajando e acho que isso nos dá um bocado de riqueza também nesta vida. Sim. É a única coisa que compramos que nos deixa mais ricos. Não é? É o que costumam dizer. É o que eu também quero fazer e tentar aproveitar o tempo que me sobra também para viajar, porque se pensar nas viagens que já fiz, já foram algumas, considero que viajei pouco, mas já fui a alguns sítios. Relembro-me sempre de todas as viagens com uma nostalgia que poucas coisas que eu fiz na vida têm a mesma nostalgia que as viagens. Tem sempre aquele. E há sítios que eu quero voltar a visitar. Marrocos, por exemplo. Mas Marrocos não é o Marrocos comercial, o Marrocos Casablanca, Marrakech, não. Foi o Marrocos profundo. Sim. A realidade de Marrocos, já quase ao pé da Argélia. Eu não sei se. Fiz uma viagem espetacular. Sim. Às vezes há o turismo que é o que nós vemos na internet e depois há o turismo que é o amigo que te sugere dizer a de sítios que normalmente as pessoas não vão. E acho que isso é o que me interessa mais. Tens uma perspectiva diferente da viagem. Até porque uma pessoa, eu sou daquele tipo de pessoas que quando vou para uma praia não gosto de estar rodeado de tanta gente à volta. Gosto de estar numa praia com pessoas, não sou nenhum bicho que não gosto de ter pessoas à minha volta. Não é óbvio, agora tento sítios menos turísticos ou populares. Exatamente, muito comerciais. E hoje em dia os sítios, por exemplo, lembrando da Tailândia. A Tailândia, por exemplo, é um destino em que tu tens ali agora, vais à Tailândia e não consegues ter uma praia sem ser lotada de pessoas. É uma coisa que ao mesmo tempo as pessoas têm que ver, não é? Mas é um boom tão grande que deixa do local ter aquela beleza natural que devia ter. É assim. Quando um local se torna muito famoso, nós em Portugal corremos esse risco. Sim. Agora está. Porque estamos na moda, não é? E Lisboa então, Está por exemplo, e outros sítios. Lisboa. Está a vir muito fluxo de pessoas de fora para cá e até agora se fala-se muito da. Como é que é? Turismo. Não é ecológico, mas é turismo.
que não gaste os recursos sustentáveis. Sustentável. Sim. Que é para não estragar. Exato. E faz sentido para proteger o que Sim. Exatamente. Bruno, eu acho que passaste um bocadinho quem é que tu és. Acho que é interessante as pessoas saberem quem é que está por trás das câmaras, quem é que faz grande parte deste trabalho todo que aparece aqui diariamente. E as pessoas, se calhar, não têm noção, mas para se fazer um vídeo, isto existe muitas horas de trabalho. E às vezes há pessoas que dizem, mas só fazem 2 ou 3 vídeos por semana. É porque as pessoas nem imaginam o que é preciso fazer para ficar uma coisa como deve ser. E as horas que tem, não só de filmagem e pós-produção, digamos assim, edição, como o planeamento desse mesmo conteúdo. Mas uma coisa podem ter a certeza, enquanto eu estiver nesta empresa, este tipo de conteúdo vai ser uma das nossas prioridades e juntamente com o Bruno, porque é uma peça e chave no que nós estamos a desenvolver neste trabalho. Bruno, obrigado por teres aceito este convite. Espero que tenhas gostado do meu cappuccino. Só não gosto de Este está tão engaged na conversa que nos dizer. E vamos para a frente, estamos juntos. É isso que temos que pensar, vamos fazer coisas ainda mais diferentes e sempre com o propósito de passar a realidade para o exterior. Está bem? Obrigado por estares aqui. Ok? Até à próxima. Foi mais um Cappuccino Sem Filtros e fiquem atentos para o próximo convidado. Tchau. This